Eu só os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Glórias a Deus, irmãos. Motivo de muita alegria estarmos na casa do Senhor nesta noite. Eu louvo a Deus por tudo que já aconteceu nesta noite. Os irmãos, abram a palavra do Senhor. Se me revelou uma palavra nesta noite, se passar uns 5 minutinhos, os irmãos me perdoem, mas vou tentar. Mas o Senhor me revelou uma palavra em 1 João, de tudo que já está sendo falado. 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, versículo 1. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, o pastor, que me deu essa incumbência, uma responsabilidade muito grande, e a vida de cada irmão nesta noite, que o Senhor possa falar aos nossos corações, amém? Amém, irmãos? 1 João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e que nos foi manifestada. E o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Os irmãos podem se assentar nesta noite, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Eu fui pegando cada andamento nesta noite, irmãos, e eu confesso para os irmãos que a presença de Deus neste lugar nesta noite está poderosa. Porque a presença de Deus, irmãos, é quando foi falado nesta noite, é quando nós vamos para a casa do Senhor, não para ver o homem pregar ou o homem fazer algo, mas é quando nós vamos porque nós queremos ouvir Deus falar conosco e sentir a presença de Deus. E assim nós vamos ouvir e sentir se nós olharmos de uma forma espiritual para tudo que está acontecendo nesta noite. Porque desde o início, o Espírito Santo, desde o louvor, porque na hora que eu cheguei, um dos louvores falava assim: o propósito de você estar aqui nesta noite. Um dos louvores falou isso. E depois foi falado o tempo inteiro. Qual o objetivo, qual o nosso foco de nós estarmos aqui nesta noite? O que realmente nós viemos buscar? O que nós almejamos da parte de Deus? E foi por isso, e eu fui somando que cada um foi falando, os testemunhos, que Deus cura, que liberta, que Ele vê todas as coisas, não há como fugir da presença desse Deus. Então, muitas coisas foram somadas, porque o Senhor me direcionou nesta palavra. E por um finalzinho, eu vi algo tremendo, que eu quero buscar mais a Deus, para ser usado por Deus. E é exatamente por isso que o Senhor me direcionou nesta palavra. Porque aqui vai dizer que aqui quem escreveu é o apóstolo João, e ele escreveu a primeira, a segunda e a terceira carta. E aqui o apóstolo João, se os irmãos lerem o Evangelho de João, vai dizer que o próprio apóstolo João, ele fala que Jesus ele é o verbo, e o verbo que se fez carne, lá em João capítulo 1. Mas aqui em 1 João é diferente. Ele não fala só que Jesus ele é o verbo, ou seja, que Jesus ele é a palavra, mas ele fala que eles viram e tocaram na palavra viva, que é Jesus. Então aqui está trazendo para mim e para você que João, ele está dizendo assim: o que nós vimos
e testificamos, e isso vos anunciamos. Olha só, fala da experiência de João, fala daquilo que ele viveu, que eles contemplaram, não só João, mas como todos os discípulos de Jesus. Todos eles, Jesus escolheu homens que eram homens, vamos dizer, iletrados, homens simples, pescadores, mas Jesus escolheu esses homens porque Jesus tinha um propósito na vida de cada um deles. Ainda que dos 12 que Jesus escolheu, dos 12 discípulos, um deles veio trair Jesus, que é Judas. Mas Judas e todos os discípulos receberam os mesmos ensinos. E qual era o foco de Jesus quando andou com os seus discípulos, quando escolheu os seus discípulos? É para que eles recebessem a palavra da verdade, que é o Evangelho, que eles entendessem, não de uma maneira letra, mas que eles entendessem de uma maneira, irmãos, espiritual. Porque uma vez que Jesus estava com eles, Jesus ia guardar a vida deles. Mas depois, Jesus ele ia sair da terra. E agora, o que eles aprenderam, o que eles conviveram com Jesus, eles iam agora ter que pôr em prática aquilo que eles viveram. Então era necessário esses discípulos ter uma experiência profunda para poder dar continuidade na pregação do Evangelho. Porque se eles não entendessem isso, irmãos, estava fadado ao fracasso. O Evangelho estava fadado ao fracasso. Porque eles precisavam ter profundidade para eles poderem enfrentar o que eles tinham que enfrentar, porque enquanto Jesus estava com eles, Jesus estava guardando a vida deles. Mas chegaria o tempo que Jesus ia sair da terra. E agora, tudo que eles andaram, tudo que eles viram, tudo que eles presenciaram, os milagres, tudo que eles puderam ver com os olhos dele, contemplar o privilégio que eles tiveram, agora eles iam ver que eles precisariam pôr em prática. E se isso não tivesse transformado a vida deles, eles não conseguiriam dar continuidade, irmãos. Porque eles iam enfrentar muita coisa. Porque enquanto estavam com Jesus, estavam guardados, estavam protegidos, eles estavam com o Filho de Deus. E o próprio Senhor Jesus vai dizer isso. Se os irmãos leem o Evangelho de Lucas capítulo 22, eu estava ali, o Senhor falou no meu coração. Lá Jesus disse para eles que Jesus estava ali, teve a Santa Ceia. Jesus disse para eles que logo ele ia sair da terra, mas que enquanto ele estava com eles, não faltou nada para eles, eles não precisariam de mais nada, só que agora ele ia partir, mas agora eles tinham que se eles não tinham alforje, tinha que preparar o alforje, se eles não tinham espada, tinha que agora comprar a espada. Olha só o que Jesus falou para os seus discípulos. Aí você fala assim, missionário Wagner, Jesus mandou os discípulos comprar uma espada? Jesus falou para os seus discípulos comprar a espada. Mas lá no mesmo texto, para os irmãos entenderem que quando Jesus está falando, ele está ensinando espiritual para eles. Lá no mesmo texto vai dizer que quando Judas veio trair Jesus e os malfeitores vieram levar Jesus, vai dizer que Pedro, ele puxando da espada, ele cortou a orelha de um dos soldados. Jesus tomando ali daquela situação, Jesus pegou a orelha e pôs de volta no soldado. E Jesus vai dizer que aquele que vive pela espada vai morrer pela espada. E aí você vai entender o seguinte: se Jesus mandar comprar a espada, agora Pedro usou a espada, e Jesus meio que está dizendo para Pedro não usar a espada, então, irmãos, Jesus está passando uma mensagem espiritual para os seus discípulos. Jesus está dizendo para eles, não de uma forma, vai lá e compra uma espada, como se estivesse dizendo assim, vai lá e compra uma arma para você se defender. Não é isso que Jesus estava dizendo. Porque Jesus não precisa de soldados armados. Jesus precisa de soldados com coração que queima mediante a palavra da salvação e a pregação do Evangelho. Porque se fossem homens armados, homens dessa forma, Jesus não ia levantar 12 simples homens. Jesus ia escolher homens com porte para poder lutar e defender o Evangelho. Por que Jesus não escolheu homens para defender o Evangelho dessa forma, com armas? Porque quem defende o Evangelho é a pregação verdadeira do Evangelho. O próprio Deus, a própria palavra de Deus diz que Deus não se deixa escarnecer. Então, a própria pregação da palavra, irmãos, defende a palavra de Deus, a pregação verdadeira. Porque existem ensinos errados e existem ensinos certos.
Mas se nós pregarmos verdadeiramente, mas entendendo que a palavra muda, que ela tem um poder, todos nós seremos transformados pela palavra de Deus. Então a própria palavra, ela vai se tornar defensora da palavra. Porque quem é a palavra, missionário Wagner? A palavra, hoje, para mim e para você, é Jesus, irmãos. Jesus está conosco por meio dessa palavra. Quando cada um veio aqui na frente e falou algo, ministrando em cima dessa palavra, é como se o próprio Senhor Jesus tivesse descido aqui e falado com cada um de nós. Aleluia! De como nasce a Glória a Deus! Porque você não pode olhar as coisas com os olhos naturais. Jesus está dizendo, olha, vocês a partir de agora, eu estou com vocês, eu estou guardando vocês, mas eu vou sair. E quando eu sair, vocês agora se preparam. Jesus está falando para eles assim, olha, não é para confiar em todo mundo, não é para vocês, cuidado onde vocês vão, aonde vocês andam, o que vocês fazem. Jesus está trazendo ensinos espirituais. Jesus preparou os seus discípulos para que eles pudessem vencer, irmãos, os dias que eles tinham que viver. Assim também é nos dias de hoje. Eles aqui, João está falando que o que eles viram, o que eles contemplaram, mudou a vida de todos eles de uma maneira que não foi algo só por emoção, não foi algo só que eles aprenderam um ensino a mais na letra, não, foi algo que envolveu o coração deles profundamente e fez com que a vida deles não fosse 50% para o Senhor, mas sim 100% para fazer a obra de Deus. É isso que Jesus queria que eles aprendessem. E também nos dias de hoje não é diferente. Jesus nos preparou, está nos preparando para vivermos os dias que nós estamos vivendo hoje. Os dias são maus. E a tendência é se tornar cada vez mais maus. Mas Jesus nos traz o ensino e a palavra para transformar no meio do seu coração. Porque quantas lutas eu e você já passamos e já vivenciamos e nós estamos ainda na presença de Deus. Sabe o que é isso? Foi o trabalhar de Jesus na minha e na sua vida. Tudo por meio da palavra. Tudo por meio do agir do Espírito Santo, para que eu e você vencesse as batalhas desde lá de trás e não desistisse quando a situação ruim veio. Porque, irmãos, se tem uma coisa que o inimigo ele vai fazer, é tentar pôr um engano que Deus não está comigo e com você. Que Deus não vai agir na minha e na sua vida. Que a situação já está perdida. É assim que o inimigo trabalha. O inimigo ele se alegra quando a gente vê uma situação ruim e olha para a situação e desiste. É assim que o inimigo se alegra. Mas se você estiver de coração na palavra, completos, e começar a abrir os nossos olhos espirituais, nós vamos ver, não mais, irmãos, como o homem vê, o homem natural vê, mas sim como pessoas espirituais, sabendo que Deus, que o próprio Senhor Jesus está comigo com você todos os dias, independente da situação. Porque é isso que Ele queria. Jesus queria que nós víssemos com os olhos espirituais. Tanto que eu vi a missionária falando algo, porque os nossos olhos, Jesus fala que os olhos são a candeia do corpo. Jesus não está falando só do olho físico. Jesus está falando de um olho espiritual. Porque se você fechar os olhos físicos, o seu pensamento continua pensando. Não adianta eu fechar o olho para o pecado e continuar pensando no pecado. Concorda que eu estou ainda errando diante de Deus? Eu fechei meu olho para o pecado, o olho físico, mas a minha mente continuou trabalhando no pecado. Perceberam que Jesus não estava, quando ele fala assim, os olhos são a candeia do corpo? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se os seus olhos forem mal, todo o seu corpo será tenebroso. Pensou? Toda vez que você olhar para alguém e desejar o mal de alguém, não estou dizendo que os irmãos vão fazer isso. Eu ensino, tá, irmão? Que o Senhor colocou no meu coração agora. Toda vez que você olhar para alguém e desejar o mal desse alguém, ainda que você feche os olhos, só de pensar, de querer o mal da pessoa, esse mal vai voltar para você. Por quê? Se os seus olhos forem bons, o que é bom, o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem mal, o seu corpo será o quê? Tenebroso. Os olhos que Jesus está falando são os olhos espirituais. Ele quer que nós nos alimentamos da palavra de Deus para abrir os nossos olhos espirituais. Para que a gente possa ver Jesus em várias situações da minha e na sua vida. Seja no trabalho, seja onde você estiver, nós podemos ver Jesus agindo através das ações das pessoas, através das atitudes. Porque, irmãos, se a gente olhar
com os olhos físicos, tem situação que vai fazer com que você pare. Tem situação que aí você vai ver e vai falar, meu Deus, ainda existem pessoas que fazem isso. Irmãos, a maldade, ela espalhou. Jesus veio para ensinar para mim e para você assim, ó. Sedes prudente como as pombas, mas astuto como uma serpente. O que ele quer dizer? Não é para confiar em todo mundo. Cuidado com onde você anda. Firma na minha palavra, porque quando você vê algo que é ruim, para você entender que eu estou com você. Pode ser que a outra, ali onde está sendo algo ruim, aquela pessoa esteja sendo usada pelo mal, mas eu estou com você. Então você pode fazer a diferença naquele lugar. Não é para você ver o algo ruim e nós deixar aquilo entrar no meio do seu coração e desistir daquela situação, porque a gente viu aquele algo ruim. Jesus veio nos preparar, irmãos, para os dias que nós estamos vivendo hoje, aonde o amor de muitos já se esfriou. E isso está a gerar, irmãos. A gente vê cada coisa e ouve cada coisa, que se não é a presença de Deus no meio do seu coração, queimando no meio do seu coração, a gente desiste, a gente para. Mas olha só, João está falando assim, nós não só vimos, nós tocamos. E o que nós vimos, tocamos e vos anunciamos. Eles não viram só algo natural, eles viram algo espiritual. Lembra quando Jesus fala para eles assim, o que dizem que eu sou? E uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é profeta. E ele diz assim para os seus discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, tomando da palavra, fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia. E Jesus olha para Pedro e fala assim, bem-aventurado Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e nem sangue que vos revelou, mas o meu Pai que está no céu vos revelou. Aleluia. Olha só, desde agora, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra será desligado nos céus. Os discípulos estavam aprendendo a abrir os olhos espirituais, porque embora nós temos o olho carnal, nós também temos um olho espiritual. E é com esse olho espiritual que você vamos vencer, irmãos, as situações ruins que estão à minha e à sua volta. Só que para esses olhos espirituais funcionar, eu tenho que ter um relacionamento com Deus. Porque como eu vou poder passar e anunciar se eu não tive realmente um encontro com Jesus? É o que João está falando. O que eu vi, o que nós tocamos e que nós vimos, eu estou anunciando. Mas como que eu vou transpassar isso hoje? Como nós vamos transpassar se eu não tenho esse encontro real com o Senhor? E é isso que Ele quer, que você tenhamos um encontro com Ele. Para quando a gente vir na palavra, no louvor, tudo que a gente for fazer, é para a gente passar aquilo que Ele realmente é para mim e para você. Porque o que Ele é realmente para mim e para você, com certeza vai ser para aquele que também está nos ouvindo. Ele quer que nós tenhamos experiências espirituais. Assim como os discípulos tiveram, o Senhor quer que eu e você hoje tenhamos as mesmas experiências. Para a gente ser usado, como foi falado nesta noite. Eu quero ser mais usado, claro, irmãos. Quem não quer ser mais usado? Quem não quer ser um vaso na mão do Senhor? Por que vaso? Porque o vaso ele enche com um azeite. O vaso, quem põe o azeite? É Deus. Mas para esse azeite encher o vaso, tem que ter uma sede espiritual. Tem que ter um desejo de ser usado por Deus. Que eu vi a irmã falando, a Vitória, e é algo poderoso. Eu quero ser mais usado por Ti, Senhor. Eu quero ser um canal, um instrumento. Eu vejo as pessoas sendo usadas por Deus, eu também quero ser usado. Mas para isso, nós temos que ter o quê? É o relacionamento com Deus. Porque quanto mais relacionamento, mais espiritual eu e você somos. E quanto mais espiritual, mais nós somos usados por Deus. Porque é isso que Ele quer de mim e de você. Ele quer profundidade. Para a gente vencer os dias maus. Para a gente não abandonar, as lutas vêm. Você vão ver coisas que vai entristecer o nosso coração. Mas não é o quê? Para deixar aquilo contaminar o seu coração. Nós temos o quê? A palavra da verdade. Nós temos os ensinos. Nós temos um relacionamento com Jesus verdadeiramente. Então, eu não vou deixar com que aquilo que eu estou vendo de mal faça com que eu desista da situação.
ou que eu abandone aquela situação. Porque Deus está comigo e com você. Jesus está comigo e com você. Foi falado de um cego na Bíblia. Todos os cegos que teve encontro com Jesus, todos foram curados. Você já se perguntou por que todos os cegos foram curados? Percebeu que é isso que Ele quer de mim e de você? Abrir os nossos olhos espirituais. Se Jesus curou todos os cegos, é porque Ele queria ensinar algo para mim e para você hoje. Porque ainda hoje Ele abre os olhos do cego, Ele cura, Ele liberta, Ele restaura. Não só para sermos restaurados, mas para também, através das nossas vidas, outras vidas venham ser restauradas. Cada um de nós, o Senhor chamou e tem um propósito. Seja para nós ser restaurado, mas também para usar nossas vidas para restaurar outras vidas. Então, irmãos, quantas lutas eu e você já passou para trás? Quantas situações eu e você já enfrentou para chegar até aqui nesta noite? E olha só, você e eu tá lembrando os discípulos de Jesus. Quando tem uma passagem que Jesus fala assim, olha para vocês verem como uma coisa é espiritual. Não tinha só os 12, tinha um monte de discípulos. E Jesus fala assim para ele, olha só a coisa, Jesus ensinando espiritual. O meu corpo é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. E aí os discípulos ouviram isso, um monte de discípulo ouviu, falou, ele vai dar o corpo dele para nós comer, a carne dele para nós comer, e o sangue dele para nós beber. Quando eles ouviram isso, se escandalizaram. Todos os discípulos foram embora. Quase todos. Todos não, quase todos. Porque vai dizer lá o texto que Jesus, quando olha, mas vocês ficaram? Todos, de um monte, vários foram, e ficou alguns. E Jesus olhou para eles e falou assim, vocês ficaram? Vós não sois o que eu escolhi? De todos, quem ficou foi somente aqueles a quem Jesus chamou. Eles se escandalizaram quando Jesus falou de algo espiritual, porque Jesus não estava falando do corpo dele, carne de verdade, de ali, de arrancar um pedaço e dar para eles ali, nada disso. Jesus estava falando que ele era algo espiritual acerca da ceia, que depois Jesus instituiu. Mas aqueles que não eram espiritual, foi embora. Só ficou quem estava aprendendo a ser espiritual. Às vezes, irmão, comigo você não vai ser diferente. Tem coisas que você está aprendendo hoje para ser canal de bênção na vida de alguém amanhã ou depois. Porque eu e você somos pessoas espirituais. Você já se perguntou por que você passando por tanta luta e por tanta prova? O próprio Deus permite a gente passar por luta e por prova. Sabe por quê? Porque é por meio dessas lutas e provas que você vai ser canal de bênção na vida de alguém. Essa luz que alcançou os discípulos é a mesma que alcança a minha e a sua vida nos dias de hoje, e ainda alcança a vida de muitos que ainda vão se chegar na presença do Senhor. Porque às vezes você está na presença de Deus, buscando algo, e achando que não vai acontecer. Irmãos, Deus é Deus. Da mesma forma que Ele alcançou a minha e a sua vida, Ele não precisa de ajuda para alcançar aquele que está lá fora, não. Esse mesmo Deus que trouxe a minha e a sua vida para a presença dEle, para servir, para ter acesso a essa luz, para ser canal de bênção na vida de alguém, esse mesmo Deus pode alcançar aquele que muitas das vezes não está aqui nesta noite. É por isso que eu glorifico esse Deus. Porque essa mesma luz que entrou na minha vida, há 10 anos atrás, eu estava perdido, sem direção. Essa mesma luz quando entrou na minha vida nunca mais foi a mesma, assim como muitos aqui nesta noite. Jesus, irmãos, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, da mesma forma que essa luz alcançou a minha e a sua vida, pode alcançar a vida daquele que muitas das vezes você está orando, crendo que amanhã ou depois ele vai passar por essas portas. Porque Deus é Deus. Deus não é Deus de confusão. Deus não deixa ninguém confundido. A palavra dele vai continuar sendo pregada. Ele diz que o nosso Deus quer, na verdade, é que todos tenham acesso a essa palavra para vencer os dias maus. Porque os dias maus não é só para quem serve a Deus, é para quem não serve. O sol é para todos, a chuva é para todos. Mas Ele quer que todos estejam nessa palavra para poder vencer, irmãos, os dias maus. Feliz aquele que buscou essa luz. Feliz aquele que, quando se sentiu perdido, entregou a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Feliz aquele que, para muitos, quando fala da porta estreita, é isso. Muitos olham para Jesus e vê a porta estreita.
Ah, mas servir Jesus é difícil. A porta é estreita. Mas é essa porta, irmãos, que vai nos conduzir à salvação e à vida eterna na minha e na sua vida. Então, da mesma forma que Jesus entrou na minha vida e entrou na vida de cada irmão, pode entrar na vida de alguém que você oramos e apresentamos nas mãos do Senhor. Da mesma forma, louvado seja Deus que nós abrimos o coração e fizemos a escolha certa. Porque, irmãos, tem uma coisa que quando a gente aprende na palavra, a sabedoria que Deus dá na palavra é para a gente aprender a fazer escolha. Vou dar um exemplo para os irmãos. O meu pai e minha mãe sempre aconselhou, o pastor está aqui de prova, meu pai e minha mãe sempre falam assim para a gente, para todos nós, ensinou a gente, cuidado lá fora. Porque se vocês fizerem uma escolha errada, vocês vão trazer problema para dentro de casa. Meu pai e minha mãe sempre falou isso. Mas deixava claro também, vocês vão ter um problema só, não. Se vocês trazerem um problema para cá, vocês vão ter 2 problemas. Minha mãe e meu pai sempre falam isso. Principalmente meu pai. Mas que é isso, ó, se a palavra do meu pai tinha esse peso, imagina o pai de todos nós. Imagina o poder que tem essa palavra e o peso da minha na sua vida quando nós obedecemos. Quantas pessoas hoje sofrem porque não ouviu o pai e mãe? Quantas pessoas sofrem hoje? Porque simplesmente era uma palavra, mas era aquela palavra que ia trazer paz, ia trazer harmonia, ia trazer união no lar. Mas não obedeceu, o que veio? Veio o problema, veio a situação. O pai e a mãe falou, mas ele não quis ouvir. Ele achou que o problema ia ser só para ele. Ele só se esqueceu de um detalhe, que quando ele foi lá, desobedeceu, o problema não só atingiu ele, atingiu a todos da casa dele. Está entendendo? Por que Jesus nos ensina? Porque se você serve a Deus e nós não seguimos aqui, se eu sair lá fora e trazer um escândalo, sabe o que vai acontecer? Aqueles que vão olhar para mim fazendo escândalo, eles não vão só julgar a minha vida, eles vão julgar esta igreja. Sabia disso? Eles vão olhar para o pastor daqui e vai falar, esse pastor não é pastor. O pastor às vezes nem sabe, o pastor não sabe nem o que está acontecendo. E eu estou lá. Servi a Deus, aí abandonei e saio e faço escândalo. Quando o problema vir, o problema vem para onde? Vem para todos. Então o conselho de um pai, de uma mãe, se tem força e é bênção para nós, imagine o conselho do pai de todos nós. É isso que Jesus queria, que nós abríssemos nossos olhos espirituais. Um exemplo. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, fala dos 2 discípulos de Emaús. A Bíblia diz que os 2 andaram com Jesus, mas eles não reconheceram que era Jesus. Eles ouviram a voz de Jesus, eles ouviram os ensinamentos de Jesus, mas eles não reconheceram Jesus. E vai dizer que quando eles chegaram no lugar, que eles se sentaram para alimentar, vai dizer que no exato momento, os olhos deles se abriram. Irmãos, eles não viram, eles andaram com Jesus, aprenderam ali, Jesus falando com eles, mas eles estão preocupados com a situação, eles não reconheceram que era o próprio Jesus andando com ele ali, com eles ali. Mas quando eles chegam lá, que os olhos deles se abrem, vai dizer lá que Jesus depois desaparece da situação. Mas um começa a conversar com o outro, e um fala para o outro assim, nossa, o Senhor, você percebeu que quando ele falava com nós não sabia quem ele é. Estou pondo algumas palavras minhas, tá, irmãos? Mas você percebeu que quando ele falava com nós, o nosso coração queimava? Percebe que eles não reconheceram Jesus porque eles estavam com o coração em outras coisas do que realmente de estar ouvindo a voz de Jesus? Perceberam? Enquanto Jesus está falando, o coração deles não está no que Jesus está falando. Eles estavam preocupados com o que tinha acontecido. Verdade, Deus. Percebeu? Irmãos, uma coisa que eu aprendi, o trabalhar do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo ela é muito tênue. O Espírito Santo ele fala comigo, com você todo dia, a qualquer momento, a qualquer hora, quando a gente busca verdadeiramente. Mas por que a gente não ouve? Porque se nosso coração estiver na correria, ou viver na situação, você não vai ouvir a voz do Espírito Santo. A própria palavra de Deus tem um exemplo muito claro. Fala que quando Elias está no meio da situação, vivendo aquela situação, ele correu para a caverna. E vai dizer que veio o terremoto, veio o fogo, veio o vento, e Deus não estava em nenhuma dessas coisas. Mas quando veio uma brisa suave,
Elias ouviu a voz do Senhor. O que fazes aqui, Elias? Irmãos, o Senhor lhe fala, mas o meu coração e o seu coração não pode estar na situação, no problema ou na situação que você está passando. Mas na hora que você começa a refletir, a buscar o Senhor, eu e você vamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. É Ele que vai mostrar o caminho, se nós estamos errados, se estamos tomando decisões erradas, se as nossas atitudes não agradam a Deus. É o Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida. Mas isso é para quem quer ouvir a voz de Deus, porque o Espírito Santo ele continua falando até os dias de hoje. Jesus foi, mas Ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui nesta noite, está em cada coração, permeando esta casa, porque é Ele que testifica tudo que eu estou falando neste lugar. Porque é Ele que vai nos dar força na hora que a situação vir contra a minha e a sua vida. Os nossos olhos espirituais abertos, quando a situação ruim que nós vemos ali desagradar o seu coração, é o Espírito Santo que vai ter que falar mais alto nessa hora, no meio do seu coração, para a gente não tomar decisões precipitadas, ou agir por questão do momento, ou por causa do nervoso. Não, é o Espírito Santo que vai trabalhar no meio do seu coração e vai falar: olha, acalma o seu coração. E Ele vai começar a mostrar coisas que nós não estávamos vendo na hora, mas depois Ele vai começar a revelar: ó, é assim, é assim, é assim. É o Espírito Santo. Aleluia. Por que Ele faz dessa forma? Por que na calmaria? Porque no meio da situação, eu e você, nós não vamos ouvir a voz de Deus falando no meio do seu coração. Então a gente põe paz no coração, e a hora que a gente põe paz no coração, o vaso está pronto para receber. É aí que Ele vai falar no meio do seu coração. É isso que João está falando aqui. É o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Os discípulos andou com Jesus. Eles viram Jesus. Eles tinham motivo para falar de Jesus, para testemunhar, porque eles viram os milagres, eles abriram os olhos dele, eles viram. Mas e o apóstolo Paulo, que não andou com Jesus? E o apóstolo Paulo foi um dos maiores missionários da palavra, citados na palavra de Deus. Mas o apóstolo Paulo viveu algo semelhante que os discípulos de Jesus. Porque vai dizer que o apóstolo Paulo, ele viu uma luz, e essa luz mudou a vida dele para todo sempre na vida dele. Tanto que quando você lê 2 Timóteo capítulo 4, o que ele fala? Ele fala assim: ó, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Por que ele fala isso? Por que o apóstolo Paulo fala isso, irmãos? Já parou para pensar que o apóstolo Paulo ele fala isso? Combati o bom combate, encerrei a carreira. Mas ele fala o seguinte: eu guardei a fé. Por que ele guardou a fé? Porque essa luz mudou a vida dele. Essa luz transformou a vida dele. E essa luz que transforma a minha e a sua vida hoje. Porque se tem uma coisa que eu e você jamais vai poder explicar, é o amor de Jesus. Não tem explicação esse amor. Não tem, nunca, não vai ter. Se alguém tentar explicar esse amor, não tem como explicar. Mas se ele está no meio do seu coração, o reino de Deus não vem de forma visível. Se tem alguém esperando o reino de Deus visivelmente, vai ficar sentado esperando. O reino de Deus é espiritual. E só vai entrar no reino de Deus espiritual quem é espiritual e quem está de coração, de alma, tudo para o Senhor. É esses que vão herdar, é esses que vão entrar no reino dos céus. E eu entendi isso há poucos anos atrás, que eu ia orar, e toda vez que eu orava 1 hora. 1 hora, 1h30. E muitas vezes eu dormi orando, muitas vezes. Quantas vezes eu fui orar e acordei depois de joelho? O joelho doendo, o rosto todo amassado. E um dia eu falei: Senhor, eu vou orar, toda vez que eu vou orar eu durmo. É igual a minha mãe eu vou pregar para ela, eu começo a pregar, irmãos, não dá 5 minutos ela está dormindo. Aí eu falo: meu Deus, ou a pregação está ruim, ou é a minha voz. Ela fala: não, menino. Eu falei: mãe, minha voz está ruim, a pregação está ruim. Ela falou: não, menina, que eu gosto de ver você ler a palavra e pregar, porque eu sinto uma calmaria no meu coração quando você começa a ler a Bíblia. É uma calmaria tão grande quando eu vejo eu estou para lá de barrigada. Eu falo: glória a Deus. Mas eu sei que eu entendo quando ela quis dizer que quando a gente fala de coisas espirituais, a nossa carne tem uma luta, irmãos, não quer. Mas eu orei ao Senhor e falei um dia, Senhor, por que eu durmo?
Toda vez que eu vou orar, eu vou para orar e eu durmo. Eu estou falando isso, mas eu sei que tem gente que deve ter passado isso aqui. Por quê? Nós somos homens e mulheres de oração ou não somos? Mas muitas vezes pode ter acontecido. Se você orou deitado, você dormiu. Se você orou sentado, sentado é meio difícil dormir. Mas tem gente que, dependendo do sofá, vai dormir. Mas se você orou de joelho no chão, com a cabeça ali escorada na cama, você pode dormir. Isso é com todos. Dependendo da hora do cansaço, todos nós podemos dormir. Mas o Senhor falou algo no meu coração. O Espírito Santo falou comigo. Ele falou assim: você, quando você quer orar, você quer fazer como você ouve. Você quer orar 1 hora, 1h30, como você ouviu falar de alguns pregadores, homens, mulheres de Deus que fazem isso. Mas você não consultou a mim como eu quero que você ore. E eu fiquei, como é isso? E aí o Espírito Santo falou para mim: não é a quantidade que vai fazer a diferença quando você estiver orando, mas é a qualidade que você apresenta a sua oração. Então pode ser 5, 10, 20, meia, 1 hora. Se for com qualidade, aí você não vai dormir. Porque a nossa preocupação é de oferecer o nosso melhor na presença de Deus. Forte isso, irmãos. O Espírito Santo falou isso comigo. Aí eu parei de querer ficar orando 1h30, 2 horas, como eu já cheguei a orar 2 horas, até mais. E dormir, acordar e continuar orando, já fiz isso. Mas eu entendi que não é na força do nosso braço. Ele quer que nós buscamos, não forçando dessa forma. Ele quer que nós buscamos, daqui, com vontade. É 5 minutos, mas é para Ele. É igual o pastor falou nessa noite da oferta do dízimo. Não é a quantidade, é a forma como nós apresentamos a nossa oferta e o nosso dízimo na casa do Senhor. E só para finalizar, para não tomar o tempo, porque eu falei para os irmãos que ia passar um pouquinho, não teve jeito. Os olhos espirituais é o que vai fazer você abrir os olhos para quando a situação difícil vier. E quando a gente vê coisas que os nossos olhos, muitas das vezes, vai fazer com que a gente desista. E esses dias eu ouvi algo, e foi falar da Vitória, e eu lembrei da Vitória. E eu ouvi algo, eu vi uma enfermeira. E ela estava no mesmo ônibus que eu ouvi, né, irmãos? Porque ela estava falando no telefone, eu sentei do lado dela. Então eu comecei a escutar a conversa. Não porque eu queria escutar, mas porque eu não fico mexendo no celular no ônibus, eu fico parado. E ela falando no celular e eu do lado. E ela falou algo assim. Ela falou assim que ela tinha saído da área de enfermagem. Não da área de enfermagem. Ela tinha saído de trabalhar nos hospitais, essas coisas. E agora ela estava fazendo faculdade, porque ela almejava algo maior na área de enfermagem. E aí ela falou assim, que o motivo dela ter feito isso, dela ter largado de trabalhar, foi porque ela estava vendo coisas que o coração dela não dava, porque às vezes se trabalhar com pessoas não é fácil. E ela falou que ela viu coisas que é como se a pessoa não tivesse amor uma pelas outras. É isso que ela quis dizer. Ela quis dizer que quando ela viu a forma como as pessoas estavam tratando pessoas, às vezes até de mais idade, ela falou: será que essas pessoas nunca vão envelhecer? Será que essas pessoas nunca vão parar no leito e saber que ela vai depender de outro? E eu só ouvi. E ela falou que ela largou, porque ela largou de trabalhar com isso, por causa que ela estava vivendo coisas que o coração dela, ela falou: como pode um ser humano tratar o outro ser humano daquela forma, sabendo que ele tem um pai, tem uma mãe, tem um irmão, e ele não vai querer que o pai e a mãe dele seja tratado daquela forma. E aí o Espírito Santo falou no meu coração assim, e ela falou que abandonou, que ela largou. E o Espírito Santo falou no meu coração: tá vendo aí? Ela está perdendo uma oportunidade, porque ela está vendo a maldade com os olhos dela. Mas eu não queria que ela desistisse, porque se ela tem esse coração, é porque eu ia ser a diferença na vida dela naquele lugar. Então abandonar só faz com que as pessoas continuem agindo com a maldade, que elas continuem agindo naquela situação. Então, irmãos, não importa, os olhos espirituais é isso. Jesus no meio do seu coração é isso. Quando a gente vê o levante, a situação, tudo o que você aprendemos até o dia de hoje é o que vai fazer a gente fazer as escolhas certas,
a gente não abandonar e quando a gente passar por essa situação, a gente vencer, não para nós ser melhores, porque nós não somos melhores do que ninguém, porque só para fechar e falar aqui, ó, se dissermos que nós não temos pecado, nós pecamos, nós mentimos, nós somos mentirosos, somos falhos. Jesus não escolheu ninguém perfeito, o único perfeito foi Ele. Jesus escolheu pessoas falhas, ninguém é melhor do que ninguém. Não temos que bater no peito e falar que somos melhores do que ninguém, mas podemos falar o seguinte: conhecemos um Jesus que mudou a minha vida e a sua vida e pode mudar outras vidas se assim abrir o coração também. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta noite. Pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus vai estar comigo e com você em toda e qualquer situação. Eu agradeço a minha rica oportunidade e as palmas ao Senhor Jesus nesta noite.